Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja em vossos corações. Amém. A nossa reflexão desta noite, ela encontra-se registrada em dois textos da palavra de Deus. Está lá no Evangelho de Lucas. O primeiro texto é Lucas capítulo 18, do verso 35 até o verso 37. Nos diz assim a palavra de Deus: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E responderam para ele: Jesus de Nazaré está passando. O outro texto é Lucas capítulo 19, do verso 1 até o verso de número 4. Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, e por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali. O tema da nossa reflexão dessa noite, de acordo com esses dois textos, é: Jesus passou na vida do pobre e também do rico. Vamos orar? Pedir a direção dos altos céus agora, vamos orar. Querido e amado Deus e Pai, que também é Pai do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele a quem nós, nessa noite, queremos render toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus, nesta hora. Pai, obrigado pela Tua palavra, um pouco dela, Pai. Que a Tua palavra, que tem poder de abençoar, de salvar, de perdoar os nossos pecados, a Tua palavra tem poder de trazer a Tua paz verdadeira dos altos céus, porque a Tua palavra, ela veio de Ti, através do Teu Filho amado Jesus. Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e o poder do Teu Espírito Santo que habita em nós possa falar a cada coração nesta noite, cada família de especial possa a Tua palavra abençoar nessa noite. É a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Estudando os evangelhos de Jesus, nós aprendemos que Jesus passou por várias regiões. A Bíblia ensina que ele passou pela Galiléia, não só passou, mas como viveu parte da sua vida lá. Ele passou na região de Cafarnaum, na região de Samaria, na região de Gadara, ou na região dos Gadarenos. Ele passou também na região de Decápolis. Decápolis quer dizer, 10 cidades, 10, Cápolis, cidade. Ele também passou lá em cima na região da Fenícia. Por onde Jesus passou, nos ensina a palavra de Deus, ele passou com uma missão e com uma mensagem. A mensagem era: arrependei-vos e credes no Evangelho e creia em Cristo Jesus. O propósito ainda hoje é o mesmo. Jesus continua passando com a mesma mensagem por onde quer que ela passe, para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados e crer somente e crer unicamente em Cristo Jesus. Interessante que Jesus só passa onde existem pessoas que precisam dele, pessoas que estão perdidas sem direção, pessoas desesperadas nessa vida, pessoas sem esperança, sem salvação, pecadores perdidos sem arrependimento. O texto mostra, na verdade os textos que eu li, mostra a história de dois homens que eles não tinham nada em comum, vivendo em um mundo totalmente diferente um do outro. Um era pobre e o outro era rico. Mas é interessante que o texto ensina que
aqueles dois homens também tinham qualidades diferentes. Bartimeu era cego, Zaqueu era um imoral. Bartimeu mendigava o pão, Zaqueu vivia no luxo. Bartimeu pedia esmola, Zaqueu roubava através da coleta de impostos. Zaqueu era um coletor de impostos, e diz a Bíblia que ele acrescentava 4, 5 vezes mais os impostos, o valor dos impostos, e ficava com a maior parte para ele. O quê? Ele roubava das pessoas, e muitas vezes pessoas muito pobres que não tinham condição de pagar imposto. Logo, era um homem totalmente imoral perante a sociedade em que ele vivia. Mas o problema dos dois era iguais. O problema espiritual dos dois era iguais. Viviam debaixo do pecado, sem salvação, sem esperança e sem a paz de Cristo Jesus. Logo, esses dois homens eram pessoas infelizes. Bartimeu, cego, mendigava um pão. Zaqueu, mesmo sendo muito rico, também era um homem infeliz. Mas interessante que os textos ensinam para nós que eles procuraram a pessoa certa. Eles tomaram a decisão certa. Eles procuraram a Jesus. E a decisão certa que eles tomaram, sabe qual foi? Eles acreditaram em Jesus como Salvador da vida deles. Eles depositaram a esperança e a fé somente em Cristo Jesus. Os dois tiveram as mesmas dificuldades para chegar até Jesus, para encontrar-se com Jesus. A dificuldade, sabe qual era? Diz o texto: a multidão impediu de Bartimeu chegar até Jesus. Diz que quando Jesus estava chegando, entrando na cidade de Jericó, Bartimeu estava sentado à beira do caminho mendigando. E ouviu, ele não podia ver, ele ouviu o alvoroço, a multidão, e ele perguntou o que estava acontecendo, e alguém à frente da multidão disse: olha, é Jesus de Nazareno que está passando. E o que ele fez? Ele começou a gritar bem alto: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já Zaqueu, quando ele viu a grande multidão já chegando na cidade de Jericó, Zaqueu, ele subiu em uma árvore para que lá dessa árvore ele pudesse ver Jesus que estava passando diante dos seus olhos. Infelizmente, hoje, a situação não mudou nada. A multidão tem atrapalhado muita gente de chegar até Jesus. Há muita gente com as suas ideologias, com seus conhecimentos, criaram uma razão de viver sem Jesus, e as multidões têm atrapalhado delas encontrarem e delas chegarem até Jesus. Muitas pessoas preferem seguir a multidão daqueles que não conhecem Jesus, daqueles que estão perecendo sem Jesus. Jesus deixou isso bem claro lá em Mateus capítulo de número 7, a partir do verso 13. Jesus falou que havia dois caminhos, um caminho da salvação e um caminho da perdição. Ele disse que muitos vão pelo caminho da perdição, seguindo a multidão daqueles que não acreditam e que não depositam a sua fé em Cristo Jesus. Querido, nessa noite, você encontrará sempre pessoas querendo impedir que você se encontre com Jesus. E os dois tinham algo em comum. Bartimeu e Zaqueu, eles tinham algo em comum. Eles tinham fé somente em Cristo Jesus. Observem que os dois enfrentaram as mesmas dificuldades, passaram pelas mesmas dificuldades. Bartimeu gritou bem alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Zaqueu se humilhou e subiu em cima de uma árvore para que ele pudesse ver Jesus passar diante da sua vida. Meu querido, nessa noite, sabe por que motivo Jesus fez tudo isso? Sabe por que razão? É porque no mesmo capítulo 19, verso 10, diz o seguinte, diz que Jesus, o Filho de Deus, veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Bartimeu estava perdido no caminho que ele escolheu para viver. Zaqueu também estava perdido, sem direção. Eles só se encontraram para a vida e na vida quando eles se encontraram com Cristo Jesus. Então o texto ensina para nós que um era muito pobre, ou mendigo, e o outro era muito rico. Mas Jesus passou na vida de todos os dois. Sabe por quê? Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não separa, este aqui é melhor, este aqui é pior, não. Para Jesus, todos nós somos iguais perante a Deus. Para Jesus, eu e você somos iguaizinhos perante a Deus. Ninguém é melhor do que ninguém nesta vida. E Jesus sabe muito bem disso. E que Ele abençoe sua palavra no meu coração e no seu coração nessa noite. Amém? Amém, Jesus.